Fala galera, mais uma vez estou aqui com vocês, professora Michele Granado, no canal Matemática 10, para mais uma aula. E a aula de hoje, muito bacana. Hoje o nosso assunto é geometria plana e nós vamos começar estudando os polígonos. Vamos para a primeira parte do estudo dos polígonos, beleza? Então vem comigo. Seguinte, primeiro nós precisamos definir polígonos, né? Qual o significado da palavra polígono? Eu sempre digo para os meus alunos que em matemática tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. Os nomes não são por acaso, não é um nome qualquer porque alguém quis inventar. Então a palavra polígono, ela tem um significado. Então olha só, a palavra polígono tem sua origem no idioma grego poli. Então esse poli significa o quê? Vários. E gonia, também do grego, que significa o quê? Ângulos. Então polígono tem um significado. Não é simplesmente porque quiseram inventar esse nome. Poli, vários, gonos vem de gonia, que significa ângulos. Então polígono é uma figura geométrica que tem vários ângulos. Então, esse termo, esse nome, vai se referir a uma figura geométrica que tem alguns ângulos. E esse número de ângulos pode mudar. A gente pode ter figuras com 3, 4, 5, 10 e assim sucessivamente. Então, quando a gente olha para essa figura aqui, é um polígono, né? O polígono é uma figura desenhada no plano, é uma figura plana, é uma região plana. Alguns livros, se vocês forem ler em livro, em sites, fazendo pesquisas, vocês podem achar algumas definições distintas para polígono. Mas todo esse resumo é isso. Vocês vão achar que é uma região poligonal fechada no espaço, ou no plano, perdão. Então, assim, de modo geral, é uma região no plano delimitada por segmentos de reta. Então, eu posso imaginar o seguinte, vou mudar aqui a cor da minha caneta aqui. Eu tenho um segmento de reta aqui, aqui. Que aí eu posso imaginar que esse segmento de reta, ele tocou em outro segmento de reta aqui. Aí eu faço um pontinho. A gente tem mais um outro segmento de reta aqui, um outro pontinho. Mais um segmento de reta aqui, um outro pontinho. Aí a gente tem mais um segmento de reta aqui e a gente tem mais um segmento de reta aqui. Então, a gente tem vários segmentos de reta que se unem formando essa região fechada aqui no plano, certo? E daí, esses pontinhos aqui, que eu vou fazer até grandões, fazer pontões. Gente, o meu desenho é bem à mão livre, né? Então, não fica nada muito reto. Mas são segmentos de reta, são pedaços de reta que têm uma origem e um fim. Esses pontos onde esses segmentos de reta se originam e se findam é o que nós chamamos de lado, certo? Esses pontinhos vão delimitar aqui os lados. Os pontos são os vértices, então vou usar a letra maiúscula. Letra A para o vértice, letra B, letra C, letra D, letra E e letra F. Eu vou usar esses pontos para simbolizar os pontos. A gente sempre usa a letra maiúscula para pontos. E como eu disse agora há pouco, esse segmento de reta delimitado por esses dois pontos são os nossos lados. Então, eu posso dizer que tem o lado AB, a gente pode dizer que tem um lado AB, que é o segmento de reta que vai de A até B. Aí a gente coloca um tracinho em cima do AB, para dizer que é um segmento de reta, um pedaço de reta, que começa no ponto A e termina no ponto B. Aí a gente tem um segmento BC, depois a gente tem um segmento CD, depois a gente tem um segmento DE, depois a gente tem um segmento EF e depois a gente tem um segmento FA. Ou AF, a ordem aqui não importa. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 segmentos de reta. Então, essa figura é formada por 6 lados. Esses pontos são os nossos vértices. Então, a gente tem o ponto A, o ponto B, o C, o D, o E e o F. Então, vocês perceberam que nós temos 6 lados e nós temos 6 vértices. Agora, os ângulos. O ângulo é uma região delimitada
pela intersecção de duas retas. Então, essas retas aqui, ó, elas se intersectam aqui nesse ponto A, elas têm esse ponto em comum, e elas delimitam essa região eu chamo de ângulo. Então, eu tenho um ângulo aqui interno, um outro ângulo interno, um outro ângulo, mais outro e mais outro. Aqui é importante mencionar que nós temos os ângulos internos e nós temos os ângulos externos, certo? Se a gente prolongar aqui, ó, fizer um pontilhadinho aqui, ó, prolongar esse segmento de reta, a gente vai desenhar um ângulo aqui fora, ó, vou pintar ele de azulzinho. Este ângulo aqui, eu chamo ele de ângulo externo. Se a gente fizer um prolongamento aqui, ó, imaginei esse segmento de reta crescendo, a gente tem um outro ângulo externo aqui também, ó, no polígono. Se eu fizer aqui, ó, a gente também tem um outro ângulo externo. Se nós fizermos aqui, ó, vou descer aqui, ó, a gente também tem um outro ângulo externo aqui, bonitinho. Se eu fizer aqui, a gente também tem um outro ângulo externo. Então, olha só. Ah, faltou aqui, né, ó. Vou prolongar. Eu tenho mais um outro ângulo externo. Então, gente, o desenho tá bem à mão livre, porque eu preferi ir construindo que trazer já um desenho pronto, para vocês irem vendo que para cada ângulo interno existe um vizinho, que é o ângulo externo. Beleza? Então, eu tive 6 ângulos internos, eu também tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos externos. Então, nós temos 6 vértices, 6 lados e 6 ângulos. Então, a gente pode perceber que esses primeiros elementos aqui que a gente identificou no polígono, eles aparecem sempre em igual quantidade. Se um polígono tiver 4 lados, ele vai ter 4 ângulos internos, 4 ângulos externos, 4 vértices. Se ele tiver 10 lados, ele vai ter 10 vértices, 10 ângulos internos e 10 ângulos externos. Beleza? Então, vamos continuar. Depois, né, que a gente já falou um pouquinho da definição e de alguns elementos, a gente tem a nomenclatura, o nome que esses polígonos recebem. Essa nomenclatura, ela se dá de acordo com o número N, a gente usa a letrinha N, o número N de lados. Tá, gente? Ó, uma observação importante aqui, tá? Ó, sempre que a gente for falar do número de lados de um polígono, é convencionado a gente usar a letrinha N, tá? Esse detalhe é importante porque a gente vai ver que esse N vai aparecer em algumas fórmulas. E esse N tem a ver com o número de lados. Então, se a quantidade de lados do polígono é 3, recebe o nome de triângulo. 3 ângulos, 3 ângulos. Automaticamente ele vai ter 3 lados, ele vai ter 3 vértices, ele vai ter 3 ângulos, tanto interno quanto externo. Beleza? Olha só, aí quando a gente tem aqui, ó, 5 lados, pentágono, penta vem de 5. Gono, lembra lá do início da tela anterior? Gonia, ângulos, então gono vem de gonia, de ângulos. Pentágono, 5 ângulos. 5 ângulos, mais uma vez, automaticamente 5 lados, 5 vértices. 4 lados. Aí vocês falam, pô, Michele, por que não é quadriângulo? Quadrigono, né? Eu acredito que ficaria estranho, não ficaria? Vocês iam achar estranho, iam falar, eu tenho um triângulo e um quadrigono, ou então um trigono, um trígono, né? Então, é por questão mesmo até da nossa pronúncia. E esse significado, tanto ter ângulo na palavra, ou látero, que lembra lado, ou gono, que é ângulo lá do grego, eles trazem a mesma ideia. Quando eu falo quadrilátero, eu tenho a ideia de quadri, 4, látero, lados. Pô, mas se eu tenho 4 lados, eu tenho 4 ângulos. Triângulo traz a ideia de 3 ângulos. Se eu tenho 3 ângulos, eu tenho 3 lados. Pentágono, se gono vem de ângulo, então 5 ângulos. Se eu tenho 5 ângulos, eu tenho 5 lados. Beleza? E daí, ó, do pentágono para frente, todas elas terminam com gono no final, todos os nomes. Beleza? Então, eu acredito que são nomes que vocês já são conhecidos de vocês no dia a dia.
você já tem um certo costume em lidar com esses nomes, né? Pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, undecágono, dodecágono, pentadecágono, icoságono. Talvez esses aqui sejam os nomes que vocês mais tenham visto. Eu acho que o pentágono, o hexágono e o icoságono, o octógono também, e claro, sem sombra de dúvida, os triângulos e os quadriláteros são os que mais aparecem no nosso dia a dia e dentro da geometria no nosso estudo. Beleza? Então, tranquilo? O nome depende do número de lados. A gente começa com triângulo, quadrilátero, e todos os outros seguem a ideia do gono no final do nome. Pentágono, hexágono, heptágono e por aí vai. Agora, gente, eu quero falar de uma definiçãozinha. Quase que foi um trava-língua, né? Quase que não sai. Gente, polígono a gente já definiu. É uma figura plana, formada pela união de segmentos de retas. Esses segmentos de retas não estão alinhados, é muito importante falar. Vou até voltar aqui, no nosso primeiro desenho. Esses segmentos de retas, eles não estão alinhados, não está um alinhadinho com o outro, senão a gente teria uma reta maior, ou um segmento de reta aí maior, né? São segmentos de retas que não são colineares, que têm pontos em comuns e formam uma região no plano. Essa é a definição básica de polígono. Polígono de modo geral. Aqui eu estou trazendo para vocês 2 polígonos. Polígono, polígono. Michele, é polígono? É. Olha só o vértice. Um vértice, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Olha aqui, vértice também, ó. Vértice. E dá-lhe vértice, ó, vértice. E se eu tenho uma semirreta, um segmento de reta, que está aqui, ó, entre esses pontos chamados vértices, eu tenho lados. Unir esse ponto a esse, segmento de reta, um lado. Unir esse ponto a esse, outro segmento de reta, outro lado. E assim sucessivamente. A gente tem 2 polígonos. Agora, por que eu trouxe eles com esse título de convexo? Porque é uma definição importante. A gente distingue o polígono convexo do polígono não convexo. Então, a gente tem o convexo e a gente tem o polígono não... Opa, escrevendo convexo aqui errado. A gente tem o convexo e o não convexo. Esse não convexo, muitas vezes, nós chamamos ele de polígono côncavo. Certo? Beleza? Então, o que é um polígono convexo? Um polígono é convexo, é dito convexo, é chamado convexo, quando ele não possui reentrâncias. Aí vocês vão falar, nossa, Michele, o que é reentrâncias? Seria uma concavidade. Vocês vão falar, mas o que é uma concavidade? Vamos falar assim, bem rasgado, de modo bem simples, um buraco, uma entrada, certo? Então, pensa nisso, que você vai entender por esse desenho. Então, esse polígono aqui, ele é convexo. Esse aqui, ele é convexo. Convexo. Esse aqui, ele é um não convexo. Ou seja, ele é um polígono côncavo. Por que está dizendo que um polígono é convexo quando ele não tem concavidade, quando ele não tem uma abertura, quando ele não tem uma entrada, quando ele não tem uma reentrância? Esse polígono aqui não tem nenhuma entrada. Esse polígono aqui, ele tem essa entrada, ó, que parece um V. Isso aqui é chamado de reentrância, isso aqui é chamado de concavidade. Por isso que nós podemos chamá-lo de polígono que? Côncavo. Então, nós temos os convexos e os não convexos, ou seja, os côncavos. Mas aí vocês vão falar, Michele, e se eu tiver dificuldade para analisar essa reentrância? Qual é a dica que você dá? Para eu bater o olho, olhar para um polígono e saber que ele é um polígono convexo. Será que eu, Michele, vou dar uma dica para você? Vou dar uma dica para você. Olha só, imagina o seguinte, trace retas aqui por cima desses polígonos. Tracei 2 aqui.
Tracei duas aqui, vou traçar mais outra aqui. Vou traçar mais outra aqui, ó. Tracei essas retas aí. Aí você fala, Michelle, você tá rabiscando a figura toda. Olha só, essa reta aqui, ela tocou o polígono, um lado do polígono em um ponto, tocou o outro lado em um outro ponto. Aqui também em um ponto, aqui também em um ponto. Se eu ficar brincando de fazer várias retas, isso sempre vai acontecer. Agora, olha nesse. Tocou em um ponto, tocou em outro, só dois também. Tocou em um, tocou em outro, só dois também. Agora eu vou até mudar a cor aqui, ó. Vou pegar um laranja. Tocou em um ponto, tocou em dois, tocou em três, tocou em 4 pontos. Essa reta, quando ela passou aqui por cima desse polígono, ela tocou os lados desse polígono em 4 pontos. Sempre que isso acontecer, tocar em vários pontos, em mais de 2 pontos, o polígono é um polígono não convexo, ou seja, é um polígono côncavo. Aqui, ó, eu tracei uma reta aqui cortando esse polígono. Tocou um lado, tocou o outro, 2 pontos. Tocou um lado, tocou outro, 2 pontos. Se eu ficar brincando de rabiscar isso aqui, sempre vai tocar em 2 pontos, em 2 lados. Vai cortar 2 lados. Agora aqui, essa primeira que eu desenhei, cortou 2 lados aqui, ó, desenhei 2 pontinhos. Essa outra também, 2 lados, 2 pontinhos. Mas agora essa terceira reta, ela tocou em 1, em 2, em 3, em 4. Ela tocou em mais de 2 pontos. E sempre que tocar em mais de 2 pontos, ela cortar mais de 2 lados, esse polígono vai ser um polígono convexo. Ou seja, um polígono não convexo, perdão, um polígono côncavo. Tocou em 2 pontos, convexo. Tocou em mais de 2, não convexo, ou seja, côncavo. Beleza? Então, o polígono apareceu lá uma abertura, uma entrada, de cara, ele não é convexo. Mas ficou na dúvida, faz o teste aqui das retinhas. Traça algumas retas e observa se vai tocar em mais de 2 pontos ou não. Se tocar em mais de 2 pontos, ele não é convexo, ele é um polígono não convexo, ou seja, ele é côncavo. Beleza? Aí vocês vão falar assim para mim, mas Michelle, por que você deu tanta ênfase nisso? Porque os exercícios vão falar de polígonos convexos. E mais na frente, quando nós entrarmos na geometria espacial, nós vamos falar dos poliedros convexos. Então, é importante que nós saibamos, é importante que nós saiamos aqui dessa aula hoje, sabendo o que é um polígono convexo e o que é um polígono côncavo. Beleza? Precisamos sair daqui sabendo isso. Então, agora uma outra classificação. Polígono regular. Para um polígono ser regular, ele tem que ser convexo, certo? Um polígono não convexo não pode ser regular. Tá vendo aí a importância, a sequência das ideias? Então, um polígono ele é dito regular quando ele é convexo. Então, a gente começa aqui, quando um polígono convexo, então já estou supondo que ele é convexo, olha o desenho, um polígono convexo. Quando um polígono convexo possui todos os lados congruentes e todos os ângulos internos com a mesma medida, ele é chamado de regular. Ou seja, eu olho para esse polígono e eu percebo que todos os lados são congruentes, têm o mesmo tamanho, têm a mesma medida. E aí eu percebo também que esses ângulos internos, um ângulo interno, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, também tem a mesma medida. Beleza? Então, um polígono só vai ser chamado de regular se ele já for convexo e nós observarmos que se eu disser que esse ladinho aqui, ó, tem uma medida A, esse vai ter uma medida A, esse vai ter uma medida A, esse também. Ele vai ter todos os lados de mesma medida. E se eu disser que esse ângulozinho vale alfa, esse também vale alfa,
esse também vale alfa, vale alfa, vale alfa. Usando a letrinha grega, tá, pessoal? Para mencionar ângulo também é um costume. A gente sempre se refere a um ângulo, muitas vezes, em muitas situações, por letras gregas, beleza? E os lados, por letras do nosso alfabeto latino, porém minúscula. E os vértices, letras maiúsculas, eu falei já no início, beleza? Então, o que é um polígono convexo? Vamos recapitular. Um polígono que não tem reentrâncias, que não tem concavidade, não tem entrada. E o que é um polígono regular? Além de ser convexo, ele tem os lados congruentes e os ângulos também, ou seja, todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos internos também. Então, vamos lá. A partir disso, a gente vai falar um pouquinho da soma dos ângulos de um polígono convexo. Bom, que ângulos? Os internos, ou os externos, ou os dois? A gente vai falar dos dois. Então, quando a gente tem um polígono convexo, eu não estou supondo que ele é regular. Eu estou dizendo que ele é convexo. Sempre que eu quiser somar, saber quanto vale todos os ângulos internos, se eu quiser vir aqui pegar este ângulo, mais esse, mais esse, mais esse e mais esse, sempre que eu quiser essa soma, eu posso lançar a mão dessa fórmula. A gente tem essa formulinha aqui. Aí vocês vão falar, Michele, como que foi construída essa fórmula? Como que foi padronizada essa fórmula? Gente, essa fórmula ela leva em consideração, eu não vou demonstrar aqui para vocês como que chegou nela, não. Mas ela leva em consideração a ideia de sair dividindo um polígono em triângulos e fazendo uma análise dos ângulos internos e chegou-se a essa fórmula, beleza? Então, nosso objetivo aqui hoje não é mostrar como chegou, sim já falar dela. Então, pode confiar que ela vale para qualquer polígono convexo, beleza? Então, tá, eu quero calcular a soma dos ângulos internos. Basta fazer n menos 2 vezes 180. Aí vocês vão falar quem é n? Quem é n? Lembra que eu falei lá no início para vocês do n? A gente não pode esquecer que n significa o quê? O número de lados do polígono, beleza? Então, não podemos esquecer que esse nzinho é o número de lados. Então, a gente costuma usar SI, S de soma e de ângulos internos. E esse SE ou um SE, tanto faz, né? É a soma dos ângulos externos. A soma de todos os ângulos externos, porque lembra que a gente fez? Se a gente sair prolongando aqui, ó, vou prolongar aqui, ó. Prolonguei a reta aqui, fiz um ângulo externo aqui. Então, eu tenho um ângulo externo aqui bonitinho. Eu vou ter um aqui, outro aqui, outro. Se eu somar todos esses ângulos externos, sempre vai dar 360. Então, aqui a gente não tem fórmula. A gente tem essa afirmação, essa afirmativa aí. Aí a minha pergunta para vocês é, e se o polígono, além de convexo, for regular? Se esse polígono for convexo irregular, como é que eu vou fazer para calcular a soma dos ângulos internos? Vocês vão proceder do mesmo jeito. N menos 2 vezes 180. Você vai usar a fórmula e vai achar a soma dos ângulos internos. Só que aqui entra uma novidade. Como é que eu faço para descobrir quanto vale um ângulo interno? Vou usar a letrinha I para simbolizar ângulo interno. Bom, se você consegue calcular a soma dele pelo número de lados, você olha para a figura e sabe, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lados. Substitui, fez a continha, achou a soma dos ângulos internos. Vamos supor que você precise, que o exercício queira que você descubra quanto vale cada um desses ângulozinhos, cada um dos ângulozinhos aqui, ó. Bom, é só você pegar essa soma e dividir pelo número de lados, porque o número de lados e o número de ângulos é o mesmo. Então, quando eu conheço a soma, a totalidade desses ângulos aqui juntos, se eu divido pela quantidade em que eles aparecem, eu descubro quanto vale um ângulo interno. Então, se você pegar a soma e dividir por n, que é o número de lados e número de ângulos, você encontra quanto vale um ângulozinho interno. E a soma dos ângulos externos continua sendo 360.
Então, aqui, gente, ó, aqui é que tá a novidade, ó. Se o polígono for convexo e irregular, você pode pegar a soma e dividir por n e descobrir quanto vale cada um dos ângulozinhos internos. Se ele não for regular, talvez a gente tenha alguma informação no exercício que dê para a gente brincar com a questão e chegar nessa resposta. Mas eu não posso dividir a soma pelo número de ângulos, pelo número de lados, porque eles não serão iguais. Eles só serão iguais se o polígono for, além de convexo, ele for regular. Beleza? Recapitulando, se o polígono for apenas convexo, eu consigo trabalhar só com a soma. Se ele for convexo irregular, eu pego a soma, divido pelo número de lados e descubro quanto vale cada um dos ângulos internos. Beleza? Tranquilo? E aí agora vamos para o nosso último elemento. Quando eu falei dos elementos lá no início, lá na nossa primeira tela, eu não falei da diagonal. Deixei para falar por último. Então, eu tenho aqui um polígono convexo, bonitinho. Além de convexo, ele é regular. E daí eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui os vértices, ó. Eu vou colocar aqui o vértice A, o vértice B, o vértice C, ó lá, vértice D e vértice E. A gente tem 5 vértices. O que é uma diagonal? Ou o que são as diagonais de um polígono? Aqui está dizendo que são segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos. Ou seja, que ligam dois vértices que não estão um após o outro. Por quê? Porque se eu ligar o vértice A no vértice consecutivo a ele, eu vou estar ligando no B. Quando eu ligo o A no B, eu formo o lado. Olha aqui o lado da figura. Vou até pegar aqui o meu marca-texto amarelinho, bonitinho. Olha só, se a gente fizer essa ligação, ligar o A no B, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter um lado, ó. Se eu ligar o A no E, eu vou ter outro lado, ó. Se eu ligar o E no D, eu vou ter outro lado, porque eu estou ligando vértices consecutivos. Se eu ligar o D no C, eu vou ter outro lado. E se eu ligar o C no B, a gente vai ter outro lado. Então, se a gente ligar vértices consecutivos, a gente forma lados. Mas o que ele diz para a gente? Que diagonais são segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos. Então, eu posso ligar o A aonde? Aqui no C. Eu posso ligar o A também aonde? No D. Vocês perceberam que o A, ele não vai se ligar a ele mesmo, e ele não vai se ligar ao B, e nem vai se ligar ao E. Ele faz ligação com os outros dois vértices aqui não consecutivos. Agora, olha só, o B, ele vai ligar onde? No D, e ele vai ligar aqui, ó, no E. O B no E. O C já ligou no A, agora eu vou ligar ele aqui no E. O D já ligou, né? Porque quando eu liguei o A e o B, já liguei o D, o E também já tá ligado. Então, olha só que bonitinho. A gente teve quantas diagonais aqui? Eu fiz 1, 2, depois eu fiz 3, 4, 5. A gente tem 5 diagonais, não tem? 1, 2, 3, 4, 5. Concordam comigo que são 5? Olha só que bacana. Aí muita gente vai virar e falar assim, Michele, fácil demais. Essa figura tem 5 lados e 5 diagonais. Gente, isso acontece só no pentágono. O pentágono é um cara bacana. Ele é o único polígono onde o número de lados é igual ao número de diagonais. A gente vai usar a letrinha D para diagonais. E que nesse caso vale quanto? Vale 5. Ele é o único. Michele, e nos outros? Isso acontece? Não. Aí para pensar que você tem um polígono de 20 lados e você vai começar a desenhar a diagonal. Vai ficar tanto risco lá dentro que você não vai conseguir contar, que você vai se perder na conta. Para isso, existe uma expressão, uma fórmula que nos permite calcular o número de diagonais de um polígono. O que eu quero que vocês percebam aqui comigo?
que quando a gente ligou o A no C, eu tive uma diagonal. Quando eu fui fazer as ligações do C, eu não precisei ligar ele no A, porque ele já estava ligado. Então, era como se eu tivesse traçado do A para o C e do C para o A mesma diagonal. Quando eu liguei o A no D e depois eu fui ligar o D no A, era a mesma diagonal. E vocês perceberam que um vértice, ele não faz ligação nele mesmo e nem nos seus vizinhos. Então, a fórmula é a seguinte: N vezes N menos 3 dividido por 2. Por quê? Porque eu tenho N vértices, porque eu tenho N lados. O número de lados e o número de vértices coincide. E por que eu multiplico por N menos 3? Porque cada vértice vai fazer algumas ligações. Ele vai se ligar em outros vértices. Mas qual vai ser a quantidade de vértices que, por exemplo, o vértice A vai ligar? Eu tenho que excluir ele mesmo, eu tenho que excluir o B, eu tenho que excluir o E. Então, eu tenho que excluir 3 vértices. Por isso que aparece o menos 3. Beleza? Então, cada um desses vértices, quantos vértices eu tenho? 5. Por isso que eu começo com N, 5 vértices e 5 lados. Eles vão fazer ligações em quantos outros? Em 5 menos 3. Porque esse cara não liga nele mesmo e nem nos vizinhos. Então, eu multiplico por 5 menos 3. E por que eu divido por 2? Porque a ligação que eu faço do A para o B, do A para o C, perdão, é a mesma do C para o A. Então, se eu contasse uma diagonal do A para o C e depois eu contasse uma diagonal do C para o A, eu estou contando a mesma diagonal 2 vezes. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu estou contabilizando todas as ligações entre os vértices. Daí eu preciso dividir por 2, porque ligar o A no C é a mesma coisa de ligar o C no A. Gente, eu queria só trazer a ideia dessa fórmula, porque ela tanto quanto a fórmula dos ângulos internos, são fórmulas que a gente usa bastante. E aí, no decorrer dos estudos, vocês acabam memorizando. Mas eu queria trazer essa ideia dela para vocês. Do porquê que é N menos 3, do porquê que é um número de vértices N. Ah, Michele, mas N não é o número de lados? Mas você tem que lembrar que o número de lados e o número de vértices coincidem, são iguais. Beleza? Então, você tem que pensar que o número de vértices sempre vai ter que subtrair 3. Porque um vértice não forma diagonal com ele mesmo, não forma diagonal com o vizinho da direita e não forma diagonal com o vizinho da esquerda. Por isso, essa ideia do N menos 3. Beleza? Gente, então, a gente vai terminar por aqui a nossa aula de hoje. Se inscreva no canal. Deixe o seu like, compartilha e eu espero vocês no próximo vídeo. Para quem já está inscrito, já está nos acompanhando, muito obrigada. Para quem está pela primeira vez, muito obrigada também. E se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, faça o seu pedido, que a gente está aí para atender a necessidade de vocês. Beleza? Muito obrigada, valeu, um abração e até a próxima. Tchau, tchau.